Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Hoje é dia 21 de outubro de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou de licença prêmio, por isso não terá a participação dos meus alunos, mas decidi terminar de gravar as aulas do Aprender Sempre, volume 2, quarto bimestre. Essa é a sequência de atividades 7, parte 1. É a primeira aula dessa sequência de atividades. O material, como eu já disse, é do Aprender Sempre, material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Essa aula é uma aula do sexto ano do ensino fundamental dos anos finais. Toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenck, onde na descrição desse vídeo, na primeira linha, tem um link da playlist com todas as aulas já gravadas e as que iremos gravar ainda sobre esse material. Então vamos lá, primeira aula que nós vamos falar sobre esse assunto, eu vou ler as habilidades. As habilidades são a EF05MA24, que é analisar e interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas simples ou de dupla entrada e gráficos, colunas agrupadas ou linhas, referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões. Habilidade EF05MA25, realizar a pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem o uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados. Objetivos de conhecimento: leitura, coleta, classificação, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas agrupadas, gráficos pictóricos e gráficos de linha. Dando início então, vamos lá. Página 207, sequência de atividade 7, parte 1. Ela é formada pelas aulas 1 e 2 com o título Lendo, Interpretando e Representando Dados Estatísticos em Tabelas e Gráficos. Então vamos ver sobre esse assunto. Objetivos das aulas: ler, interpretar e representar dados estatísticos em tabelas simples de dupla entrada. Ler, interpretar e representar dados estatísticos em gráficos de barras, colunas agrupadas, gráficos pictóricos e gráficos de linhas. Página 207, aí vem lá. Você sabia que há várias formas de organizar as informações? Tabelas e gráficos são alguns exemplos. Mas o que é uma tabela? São formas de organizar dados ou valores numéricos. Temos tabela simples, é que podemos usá-la para representar a relação entre uma informação e outra, como no exemplo a seguir, que registra suco e preço. É formada por duas colunas abertas nas laterais e fazemos a leitura no seu sentido horizontal. Então aqui está a primeira coluna, é suco natural, e a segunda é o preço. Cada linha vai ter um tipo de suco e o valor dele. Então a gente lê na horizontal: laranja, R$7. Suco natural de abacaxi, R$5,50. Suco natural de maracujá, R$6. Suco natural de graviola, R$8,50. Entenderam? Então a gente faz a leitura na horizontal.
Temos também a tabela de entrada dupla. Podemos usá-la para apresentar dois ou mais tipos de dados, como no exemplo a seguir, que registra a altura e o peso pertencentes a cada atleta. Devemos fazer a sua leitura no sentido vertical e horizontal simultaneamente, para que possamos relacionar as linhas e as colunas. Então o que acontece aqui? Eu não posso fazer que nem ali, ó. Laranja R$7, abacaxi R$5,50. Eu vou falar aqui, Frida 1,78, 68,0. O que é isso? Então a Frida tem uma altura de 1,78 m, porque está em metros, e tem o peso em 68 quilos. A Pantera tem a altura de 1,92 m e o peso de 70,5 kg. Barney tem a altura de 2 metros e 2 centímetros e o peso de 81 kg. O Calu tem a altura de 1,88 m e o peso de 78,5 kg. Então é feita a leitura assim, a gente tem que ler tanto na horizontal quanto na vertical, para a gente poder entender o que é cada dado que a gente está vendo agora. Agora é com você, estudante. Leia as instruções, as situações, problemas a seguir e resolva. Então, virando a página aí, na página 208, temos exercício número 1. Eu recomendo que você aperte pause, tente resolver, depois solta o play para ver se você acertou ou não, tá bom? Vou dar um tempinho aqui e aí a gente continua. Continuando então, questão número 1. Saresp, Relatório Pedagógico 2015, uma questão adaptada. Na escola onde Karina estuda, foi feita uma votação para saber quais eram os tipos de música que os estudantes mais gostavam. Cada estudante votou apenas uma única vez. Os votos estão na tabela a seguir. É uma tabela simples, né? Onde é música e a quantidade de votos, quantidade de pessoas que votaram naquele gênero de música, né? Tinha samba, rock, sertaneja e eletrônica. Agora você responda. Qual foi o tipo de música que teve 54 votos? Então, se você apertou pausa, resolveu e chegou à conclusão que era o rock, acertou. Porque, samba, 76 votos. Eu estou procurando quantos? 54. Então não é o samba. Rock, 54 votos. Rock é. Mas será que só tem o rock com 54 votos? Vamos ver. Sertanejo, 45. Então não é. Eletrônica, 27. Também não é. Então aqui a resposta é rock. Rock teve 54 votos. Certo? Subindo a resposta com a letra bonitinha. Olha lá. Rock que teve 54 votos. B. De acordo com a pesquisa, qual foi o tipo de música que teve menos voto? Então, se você apertou pausa, se não apertou, aperta, tenta resolver e veja aqui a resposta. Então vamos ver. Vamos ver quem é o menor, quem é o maior. 76 é maior ou menor que 54? O 54 é o menor, 76 é maior. Então, por enquanto, 54 é menor. 54 e 45. 45 é menor. Então, por enquanto, 45 é menor. Agora eu vou comparar o 45 e o 27. 45 e 27. 27 é menor. Então, achei. Quem teve menos voto, teve 27 votos. E aí ele fala, de acordo com a pesquisa, qual foi o tipo de música que teve menos votos? É a eletrônica. Certo? Eletrônica com 27 votos. Certo? Essa seria a resposta correta aqui, eletrônica que teve 27 votos. E a letra C? Para realizar a pesquisa, quantos estudantes foram entrevistados? Aí se fala assim, mas professor, não tem no texto ali falando
quantos estudantes por entrevistados? Ah, mas eu sei que cada estudante votou por uma vez só. Então, cada um desses 76 votos é um estudante, são 76 estudantes. E o rock são 54 estudantes. O sertanejo, 45 estudantes. E a eletrônica, 27 estudantes. Então é só somar tudo, né? Então monta a conta lá, 76 mais 54 mais 45 mais 27. Somando, 6 com 4, 10. 10 com 5, 15. 15 com 7, 22. Fica 2, que dá as unidades, lembrando que aqui é só unidade, lá é dezena. E o 20 é duas dezenas, sobra o 2. E continua somando. 2 com mais 7, 9. 9 com mais 5, 14. 14 com mais 4, 18. 18 com mais 2, 20. Fica o 0 e sobe 2 centenas. Não tem mais ninguém para somar. Abaixo 2 aqui. Então teve 202 estudantes entrevistados. Certo? Vamos ver a resposta com a letra bonitinha. Olha lá. 202 votos, automaticamente 202 estudantes entrevistados. Tá bom? Ainda na página 208, questão número 2. Saresp, Relatório Pedagógico 2014. João e Maria colecionam selos e figurinhas e anotam a quantidade que tem na tabela a seguir. Então aqui é uma tabela de dupla entrada, né? Aqui é o nome da pessoa, João e Maria, aqui é a quantidade de figurinhas e aqui é a quantidade de selos. Aí a pergunta é: o número de selos de João é igual a quantos? Aperta a pausa, tenta resolver e depois solta o play para ver se você acertou ou não. Bom, vamos ver se você acertou. Quem que eu quero descobrir? O de João. Então o João é nessa coluna aqui, certo? É nessa linha, desculpe. E o que eu quero descobrir? Selos. Selos é nessa coluna. Você pode até fazer assim, ó. Essa linha com essa coluna. Onde que teve uma intersecção? Aqui. Então, João tem 54 selos. Alternativa correta, letra A. João tem 54 selos. Se a pergunta fosse o número de figurinhas, aí seria 86 de João, né? Certo? Virando a página, tem uma continuação ali, ó. No espaço a seguir, escreva como pensou para resolver esse problema. Eu, que nem eu falei para vocês, eu fiz a leitura aqui, ó. Procurei a linha e a coluna que tem a intersecção. João, selos. Onde teve a intersecção é a resposta, tá? Foi identificado pela leitura da tabela, onde consta que João tem 54 selos. É uma leitura de tabela, né? Ainda na página 29, exercício número 3. Leia o texto a seguir. Daí essa tabela, se eu não me engano, não tem na apostila. Você vai ter que produzir ela aí para poder ficar mais bonitinha, tá bom? Lá, de acordo com o censo 2010 do IBGE, ou seja, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quase 46 milhões de brasileiros, cerca de 24% da população, declarou ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas: enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, ou possui deficiência mental ou intelectual. Considerando somente os que possuem grande ou total dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, ou seja, pessoas com deficiência nessas habilidades, além das de que declararam ter deficiência mental ou intelectual,
temos mais 12,5 milhões de brasileiros, o que corresponde a 6,7% da população. A deficiência visual estava presente em 3,4% da população. A deficiência motora está em 2,3%. A deficiência auditiva está em 1,1% e a deficiência mental / intelectual em 1,4%. Fonte IBGE, disponível em, aí tem o site aqui embaixo que você digitar, você consegue visualizar, pelo menos o acesso em 9 de maio de 2021 ela estava disponível. No espaço a seguir, elabore uma tabela organizando os dados sobre as deficiências da pesquisa. Então repare, eu fiz aqui deficiência e porcentagem e colocamos 4 espaços para deficiência. Quais são esses 4 espaços para deficiência? Aqui, ó, eles falaram assim, que temos 12,5 milhões de brasileiros, que corresponde a 6,7% da população. A deficiência visual estava em 3,4%, entenderam? Aí você vai produzir o resto dessa tabela. Vou apertar pausa aqui, você tenta fazer aí também, depois solta o play para ver se você acertou, tá bom? Continuando então, espero que tenha acertado. Então, a deficiência visual, 3,4%. Aí depois tem a deficiência motora. Então, deficiência motora. Quantos por cento de deficiência motora? 2,3%. E depois tem a deficiência auditiva. Auditiva com 1,1%. Auditiva com 1,1%. E por fim, das deficiências que completa os 6,7% lá, é a deficiência intelectual e mental, né? Então, deficiência mental / intelectual, certo? Que dava 1,4%. Tranquilo? E aí, a fonte, de onde que é essa pesquisa? A fonte sempre tem que ter uma tabelinha, a fonte na tabelinha, tá? Fonte IBGE. De que ano? 2000 e... não falo o ano. Ah, falo lá em cima. Censo IBGE 2010. Certo? Vamos subir com as letras bonitinhas então. Olha lá. Visual 3,4, motora 2,3, auditiva 1,1, mental / intelectual 1,4. A fonte, o IBGE, o censo realizado em 2010. Vamos dar continuidade então, ainda na página 209, vem um pouquinho aí falando sobre os gráficos, né? Então vamos ler lá. Você sabe que os gráficos de colunas, você sabe o que são os gráficos de coluna e barras? São representações de um conjunto de dados organizados por retângulos dispostos verticalmente. Quando está na vertical a gente chama de colunas, ou na horizontal. Quando está na horizontal a gente chama de barras. No caso de gráficos de colunas, os retângulos têm a mesma base e suas alturas são proporcionais aos respectivos dados. No de barra, os retângulos têm a mesma altura e os comprimentos são proporcionais aos dados. Agora é com você, estudante.
Leia as situações problema a seguir e as resolva. Exercício número 4. Você sabe o que são gráficos de barras? São representações de um conjunto de dados organizados por retângulos dispostos verticalmente, colunas e barras. É a mesma coisa que eu tinha posto já hoje, né? Ali em cima. Vamos terminar de ler. Verticalmente colunas e na horizontal barras. No caso do gráfico de colunas, os retângulos têm a mesma base e as suas alturas são proporcionais aos respectivos dados. No de barras, os retângulos têm a mesma altura e os comprimentos são proporcionais aos dados. Deixa eu apertar a pausa aqui, eu vou conferir na apostila, eu acho que está errado esse enunciado aqui. Agora eu arrumei, estava errado mesmo. Exercício número 4. O gráfico de colunas a seguir traz dados sobre o crescimento da população do estado de São Paulo de 1960 a 2000. E aí? Esses dados são coletados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão do governo federal subordinado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que tem como função levantar e fornecer dados e informações sobre o território brasileiro e sua população. Então, virando a página, a gente continua na outra página lá, o seguinte. Tem o gráfico que a gente acabou de comentar, certo? E aí vem lá, crescimento da população. Isso aqui é um gráfico de barras ou é de colunas? Será? Tá? Ah, será que vai ter na pergunta? Vamos ver as perguntas. Agora responda. Primeiro, letra A. Qual é o título desse gráfico? Então aperta a pause. Tenta responder A, B, C, D e E. Depois se solta o play para ver se você acertou ou não. Espero eu que você já tenha tentado resolver todas e já tenha acertado todas. Vamos ver se você acertou? Então qual é o título desse gráfico? O título sempre está aqui em cima. Ó. Crescimento da população do estado de São Paulo. Certo? Esse é o título. Então, subindo o título lá. Ó. Crescimento da população do estado de São Paulo. B. Qual órgão governamental que colheu os dados apresentados nessa pesquisa? Aí, geralmente, essa informação está na fonte. Deixa eu olhar lá, fonte. Prefeitura Municipal Prefeitura Municipal de São Paulo, disponível no site e tal. E aí, pela fonte aqui, você tem que entrar nas tabelas e depois de muita procura você consegue ver que quem foi que identificou foi o IBGE. Vamos entrar aqui para a gente ver. Ó, o site não está funcionando nesse momento. Está fora do ar. Né? Tá fora do ar. O dia que eu vi tava no ar. Mas aí você tem que entrar, ficar procurando, deu um trabalhão. Mas se você olhar aqui no enunciado, fala assim: o gráfico de colunas a seguir traz sobre os dados do crescimento da população de 1900, do estado de São Paulo de 1960 a 2000. Esses dados são coletados pelo IBGE. Então qual foi o órgão governamental? O IBGE, tá? Então, ou você entra no link, ou você procura aqui. Na tabela não fala sobre o IBGE, certo? Letra C. Quantos habitantes do estado de São Paulo possuía no ano de 1980? Essa leitura é muito fácil. Você vem aqui, ó, 1980. Quanto que tinha lá naquela época? Como que eu leio aquele número? 25 milhões 40 mil 712 habitantes, né?
Então, quantos habitantes do estado de São Paulo possuía, ou o estado de São Paulo possuía na década de no ano de 1980? 25.040.712, tá? Essa é a quantidade que tinha lá em 1980 pelo IBGE, pela coleta de dados do IBGE. O que você observou em relação à população do estado de São Paulo entre 1960 e 2000? O que a gente percebe aí? Pelo gráfico fica mais fácil de fazer uma comparação. Repare que ele está o quê? Só subindo. Então ele há um crescimento, né? Então houve um crescimento nesses 40 anos, né? Que de 1960 até 2000 é 40 anos. Então a resposta: houve um crescimento em relação à população do estado de São Paulo ao longo desses 40 anos, ou seja, de 1960 a 2000. Agora a letra E. Em 1960 havia 12.974.699 habitantes. Tá aqui, ó. No gráfico fala isso também, certo? Quantos habitantes a mais havia no ano de 2000 aproximadamente? Aproximadamente eu poderia pegar só os números aqui, ó, fazer 37 menos 12, certo? Mas se eu posso fazer a conta inteira também, né? Mas eu podia fazer ali, ó, 37 menos 12, aí 7 que tira 2, 5, 3 que tira 1, 2. Então teria 25 milhões a mais, mas isso aqui é um aproximadamente. Mas eu posso chegar numa conta mais precisa ainda. Quantos que tinha em 2000? Em 2000, 37 milhões. Deixa eu apagar aqui para poder ver. E 32.403 menos quantos que tinha lá em 1960? 12.974.699. Lembra que eu fiz a conta lá, deu 25? Agora se eu fosse arredondar aqui, ó, arredondando, 37 milhões. 12,9 milhões é uma coisa que 13 milhões, né? Então o ideal era fazer menos 13 para chegar mais próximo ainda. 7 que tira 3, 4, 3 que tira 1, 2. Então, mais aproximadamente seria 24 milhões. Mas exatamente foram quantos? 3 que tira 9 não dá, empresta o vizinho, o vizinho não tem, esse tem. Tinha 4, ficou com 3, aqui ficou com 10, ficou com 9, 13. 13 que tira 9, 4. 9 que tira 9, 0. 3 que tira 6 não dá, empresta do vizinho. 13 que tira 6 7. 1 que tira 4 não dá, empresta do vizinho. 11 que tira 4, 7. O que mais? 2 que tira não dá, empresta do vizinho, o vizinho não tem, aqui empresta. 6 fica 10, empresta, fica 9. 12 que tira 7, 5. 9 que tira 9, 0. 6 que tira 2, 4. 3 que tira 1, 2. Então, exatamente 24 milhões 57 mil e 704. Ou seja, aproximadamente 24 milhões a mais. Certo? Subindo a resposta com a letra bonitinha, lá. Feita a subtração, vai dar exatamente 24 milhões 57 mil 704 a mais. Então havia aproximadamente 24 milhões de habitantes a mais do que em 1960. Tranquilo? Espero que tenha acertado. Vamos para o próximo exercício. Ainda na página 210, exercício número 5. De acordo com os dados censo de 2010 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, verificou-se que o estado de São Paulo tem uma população residente a uma área na área urbana de
39.585.251 habitantes. E na zona rural, 1.676.948. IBGE, fonte disponível em https://censo2010.ibge.gov.br, todas essas informações. Último acesso 20 de junho de 2021, tá? Virando a página, continua o exercício. Observe o gráfico de barras a seguir. Neles estão representados os dados residentes dessas áreas. Então, olha lá, por coincidência, a área urbana e a área rural é verde. As duas têm a mesma cor. Poderia ser de cor diferente, mas aqui as duas têm a mesma cor e a legenda fica aqui na vertical, certo? A zona urbana tinha 39.585.251 e a zona rural 1.676.948. Tranquilo? Agora responda. Aperte pause, tente responder e depois solta o play para poder ver se você acertou ou não. Então vamos lá? Continuando. Qual a diferença desse tipo de gráfico e o gráfico da atividade anterior? Poxa, você lembra que a atividade anterior era colunas desse jeito assim, ó? E aqui é retângulos também, só que ele está na horizontal. Então, esse era de colunas. E esse aqui é de barras. As informações podem ser representadas em forma de colunas também. Essa mesma, tá? E assim como aquelas de colunas poderia ser em formato de barras também. Então a diferença é que uma era de barras, era de colunas, e essa é a de barras, tá bom? Olha lá. Na atividade anterior, os dados estão representados no gráfico de barras verticais. Ou seja, verticais a gente chama de colunas. Nessa atividade, as barras são representadas por meio de barras horizontais, e a gente chama de gráfico de barras. Então, colunas é quando é na vertical e de barras é quando é na horizontal, tá bom? Letra B. Qual a quantidade de habitantes que a zona rural possui a mais? Desculpe. Qual a quantidade de habitantes que a zona urbana possui a mais do que a zona rural? Tem aluno que se confunde aqui e quer fazer conta de mais. Não é uma conta de menos. Então a zona urbana, 39.585.251. Subtrai, vamos tirar a zona rural. 1.676.948. Vamos fazer a continha de menos. 1 que tira 8 não dá, empresta do vizinho, que fica com 4, aqui fica com 11. 11 que tira 8, 3. 4 que tira 4, 0. 2 que tira 9 não dá, empresta, aqui fica 4, aqui fica 12. 12 que tira 9, 3. Ponto embaixo de ponto aqui. 4 que tira 6 não dá, empresta do vizinho, aqui fica 7, aqui fica 14. 14 que tira 6, 8. 7 que tira 7, 0. 5 que tira 6 não dá, empresta. 15 que tira 6, dá 9. 8 que tira 1, dá 7. Ponto embaixo de ponto aqui, né? 3 que não tira ninguém, 3. Então, a zona urbana tinha 37.908.303 a mais do que na zona rural, tá? Então é só fazer uma conta de menos aí, né? Então lá, 39.585.251 menos 1.676.948.
948, que resultou numa diferença. Quantos que a zona urbana tinha a mais? 37.908.303 habitantes a mais que a zona rural. Letra C. Que vantagens você pode apontar para apresentar os dados por meio de gráfico? Aqui é uma resposta pessoal, né? Eu vejo a vantagem seguinte, de ver o quanto é gritante a quantidade a mais do que uma coisa da outra, tá? Então, para você ter uma ideia graficamente, você consegue ver que é muito mais a gente morando na zona urbana do que na zona rural, tá? Então ele fornece uma melhor forma de analisar os dados, né? Já que eles vão estar agrupados e dá para a gente poder comparar ali visualmente a diferença entre eles, né? Subindo a resposta aí com a letra bonitinha, olha lá, fornece uma melhor análise de dados, já que se encontram agrupados por ordem e permitem fazer comparações e conclusões. Então, olhando, batendo o olho assim, você fala, nossa, a diferença é muito grande, né? Por causa do gráfico. O gráfico ajuda a gente perceber o quão tão a diferença da zona urbana para a zona rural naquela época que foi feita a pesquisa. Continuando, na página 211 ainda, você sabe o que é gráfico de linha? Chamado também de gráfico de segmentos? É um tipo de gráfico usado para apresentar valores em determinado espaço de tempo, ou seja, mostra as evoluções ou diminuições de algum evento, né? Agora, esses tempos atrás, estava tendo muita campanha, a gente via os candidatos subindo e descendo nas pesquisas, né? Então, eu gosto de pensar assim, gráfico de linhas é o que mostra a evolução no passar do tempo, tá? E aí eu gosto de falar assim, linha do tempo, um programa que existia antigamente. Então, quando eu falava linha do tempo, eu já lembrava, gráfico de linha representa uma evolução do tempo, tá bom? Então vamos lá, exercício número 6. Na aula de ciências, um grupo da turma realizou uma pesquisa na internet, no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, disponível no site tal aí, e descobriu que o índice ultravioleta mede o nível da radiação solar na superfície da Terra. Quanto mais alto, maior o risco de danos à pele e de aparecimento de câncer. Observe a seguir o gráfico de linhas que o grupo de estudantes construíram para representar o índice do UV. O que é o UV mesmo? É uma abreviação de ultravioleta, de uma cidade brasileira em alguns dias do mês de junho. Vamos lá, olhando, virando na página aí, na página 212. Olha lá, índice ultravioleta. Em 9 de junho, estava com índice 6. Em 10 de junho, caiu para o índice 4. Em 11 de junho, subiu para o índice 7. No 12 de junho, manteve-se o índice 7. No 13 de junho, diminuiu para o nível 6. Tá bom? O índice 6. Agora, responda. Aperte pause. Tenta resolver. Depois solta o play para ver se você acertou ou não. Tá bom? Bom, espero eu que já tenha apertado pause e já tenha conseguido resolver. E agora só vai conferir se acertou ou não. Então a tabelinha aqui, ó, fonte, dados fictícios, não é verdadeiro, então essa história é só um exemplo, tá bom? Olha lá, responda. Qual é o menor índice de ultravioleta e o maior? Então a gente vai ter que achar aqui o menor e o maior. Qual é o menor índice? Se você olhar no gráfico aqui, se bate o olho e vê quem está mais para baixo. Quem está mais para baixo é o 4. Que foi no dia 10 de junho. Então, índice 4, não pergunta a data, mas eu vou pôr no dia 10 do 06, certo? E o maior,
Aí você olha o maior, quem foi mais lá em cima? É o 7. Então o 7 nos dias, 2 dias que teve, né? 11 e 12 do 06. Certo? Então, se você respondeu 4 como o menor e o maior 7, você acertou, tá? Então, o menor índice de ultravioleta é 4 e o maior é 7. Muito bem. Continuando. B. Em que dias o índice UV ficou constante? Isso é, permaneceu igual. Cuidado. Tem gente que pode falar bem assim, no dia 6 e no dia 3, no dia 9 e dia 13. Mas não ficou constante, porque ele variou até voltar no 6. Fica constante é quando um dia repete no dia do outro. Certo? Então aqui, onde que aconteceu isso? Dele se manter no mesmo índice. Foi no dia 11 de junho e no dia 12 de junho. Manteve, ficou 7, não subiu e nem desceu. Então ele permaneceu igual. Então lá, nos dias, tá errado aqui no meu PowerPoint. Deixa eu arrumar. Continuando então, ó. Nos dias 11 e 12. 11 e 12, certo? Manteve o índice 7. Por coincidência foi o maior índice também, né? Nesse período que foi analisado. C. De acordo com a OMS, ou seja, Organização Mundial de Saúde, os efeitos negativos sobre a saúde são moderados. Se o índice UV variar de 3 a 5 e altos se a variação for de 6 a 7. Em que dias o índice UV pode ser considerado moderado? Moderado quer dizer que não é tão forte. Então não é tão forte entre 3 e 5. 6 é moderado? Não. 6 é variação altos. Então 6 não é moderado. 4 é moderado? Sim. 3 e 5? 3 a 5 é 3, 4 e 5. Então 4 é moderado. 7 é moderado? Não. 7 é alto. 7 é moderado? Não. 7 é alto. 6 é moderado? Não. 6 é alto. Então o único dia que teve um índice moderado foi no dia 10 de junho. Então lá. Pode ser considerado moderado o índice UV somente no dia 10 de junho. Letra D. Em que dias o índice UV pode ser considerado alto? São os outros dias que eu fiz o xizinho aqui, né? São nos dias 9, 11, 12 e 13 de junho. Esses dias ficou alto. Então pode ser considerado alto o índice UV nos dias 9, 11, 12 e 13. Né? Teve mais dias com alto índice do que com os moderados, certo? Aí, passando para o próximo exercício, na mesma página ainda, exercício, na página 12, vamos dar uma leitura aqui antes do exercício. Você sabe o que é um gráfico de setor? Mais um gráfico que a gente vai conhecer. Já conhecemos de barras, já conhecemos de colunas, já conhecemos de linhas. Agora a gente vai conhecer o gráfico de setor, também conhecido como gráfico de pizza. É utilizado para agrupar ou organizar quantitativamente dados considerando um total, ou seja, para reunir valores a partir de um todo, segundo um conceito de proporcionalidade. O círculo representa o todo e é dividido de acordo com os números relacionados ao tema pesquisado. Agora é com você, estudante. Leia as situações, problema a seguir e resolva. Então vamos lá, virando a página, na página 213, exercício número 7. Leia com atenção e resolva. E depois você solta o play para ver se acertou ou não. Então vamos lá. Espero eu que já tenha terminado de ler, já tenho resolvido. Exercício número 7.
Saresp, Relatório Pedagógico 2013, questão adaptada. Uma empresa possui 50 funcionários, os quais se distribuem da seguinte forma com relação ao grau de escolaridade. Observando o gráfico, é correto afirmar que o número de funcionários que cursaram o ensino médio é... Então vamos analisar qual que é correto aí. Ensino médio, tá aqui. Primeira pergunta, primeira alternativa. É a metade do ensino fundamental. Bom, esse é o tamanho do ensino médio. O tamanho dele é a metade do ensino fundamental? Se você não conseguiu analisar, se pergunta assim: 60 é metade de 30? Metade de 30% é 15. Então aqui não, aqui é absurdo. Essa alternativa está errada. Essa não pode ser. A letra B. O ensino médio é metade do ensino superior. Ó, ensino médio, ensino superior. 60 é metade de 10? Não, né? 60 não é a metade de 10. Também é um absurdo aqui. C. O ensino médio é o dobro do ensino fundamental. Ensino médio 60, ensino fundamental 30. 60 é igual ao dobro quando multiplica por 2. O dobro de 30, 2 vezes 30 dá quantos? 60. E 60 é igual a 60? Sim, então 60 é igual ao dobro de 30. Ou seja, o ensino médio tem o dobro do tamanho do ensino fundamental. Se você atravessasse uma linha aqui, ó, você ia perceber que você ia ter 2 ensinos fundamental dentro do ensino médio. Então essa é a alternativa correta. E olha a última para ver se é absurdo ou não. O dobro do ensino fundamental, do ensino superior. O ensino médio é o dobro do ensino superior? O dobro do ensino superior, 10%. O dobro de 10% são 20%. 20% é a mesma coisa que 60%? Não. Então também não poderia ser. A única alternativa correta aqui é a letra C, tá? No espaço a seguir, escreva como você pensou para resolver essa situação. Eu analisei aqui olhando a porcentagem, mas se eu olhasse graficamente também perceberia. Olha lá. Ensino fundamental, 30%. Ensino médio é o dobro do ensino fundamental, 2 vezes o ensino fundamental. Vamos ver? Ensino médio tem que ser 2 vezes 30. 2 vezes 30% é 60%? É, então era correto, tá bom? E chegamos ao fim de mais uma aula do material Aprender Sempre. Você que está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Aqui vai aparecer para vocês o link para se inscrever no canal. Aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, tem o link da playlist de todas as aulas do quarto bimestre. Do lado esquerdo aqui tem o link da aula anterior. Do lado direito, logo, se não está aparecendo para você, logo terá da próxima aula, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.